Esse vídeo é especialmente para você que tem sentido muita necessidade de conexão consigo mesma e que talvez tenha passado os últimos anos da vida buscando essa conexão com o outro, buscando essa conexão talvez até com o divino, com Deus, mas de um lugar fora, alheio a si mesmo. Eu quero trazer aqui algumas reflexões e no final vou fazer a sugestão de uma prática também que pode auxiliar nessa reconexão. Bom, gente, o que significa então não estar conectada, não estar em conexão consigo mesma, com a vida? É como se existisse um vazio dentro de si mesma. Talvez um vazio que você nem tenha se dado conta de que existe realmente, mas é possível perceber quando a gente está tentando se preencher com, com o que está fora, né? Pode ser desde conhecimento, de buscar informações, de buscar relacionamentos, de buscar afeto do outro, de buscar atenção, de buscar reconhecimento, de buscar ser vista, acolhida. Eu vou falar no feminino, mas é para todo mundo, tá? E o que é que isso tudo denuncia, né? Fala sobre nós, fala sobre a gente, fala sobre essa falta de conexão. E eu quero trazer como que, em geral, a fonte, ou melhor, a raiz dessa falta de conexão, ela está na nossa infância, ela está na criança que fomos um dia. A necessidade de conexão, ela é muito humana, né? E quando nós somos crianças, a conexão com, com os nossos pais, com as pessoas que estão com a gente, ela é uma das bases para que a gente se desenvolva de forma saudável, autêntica, para que a gente consiga, inclusive, uh, estar na nossa própria pele de um jeito íntimo, amoroso, acolhedor. E, em geral, a gente tem muita falta dessa conexão na infância. Seja porque os nossos pais estavam muito ocupados, trabalhando, cuidando de outros filhos, de outros afazeres, seja porque esses pais, pai, mãe, cuidadores, não estavam presentes em si mesmos. Então eles não conseguiam oferecer esse nível de presença e de aceitação que era demandado deles por nós, né? A verdade, assim, eu acredito que essa necessidade de conexão que a gente sente, dificilmente ela consegue ser suprida, né? Porque os nossos pais também estão vivendo seus infernos, seus dramas, suas dores, e estão, na verdade, crescendo junto com a gente. E eles também carregam seus próprios vazios e a sua própria falta de conexão. Então, crescer não se sentindo vista, não se sentindo ouvida, não encontrando ali um espaço para que a gente consiga se expressar livremente em todos os sentidos, especialmente no sentido emocional, infelizmente é a regra, né, na nossa história, na história do nosso desenvolvimento.
Então, a gente cresce sem saber como encontrar essa conexão na gente. Eu tenho percebido, assim, como que eu, falando de mim, da minha própria experiência, como que eu fui uma criança que se sentiu muito sozinha. A minha mãe, cresci boa parte do tempo com a minha mãe, ela era muito ocupada, não tinha tempo suficiente para se dedicar a mim. Suficiente que eu digo é o suficiente para a necessidade que eu tinha, né? Então eu fui uma criança que cresceu muito sozinha, sabe? E sem saber lidar com os próprios desconfortos, com as próprias emoções, sem ter um espaço ali onde se sentia ouvida, né? E cuidada da forma como desejava, né? E à medida que eu fui crescendo, eu fui buscando isso nas pessoas, especialmente ali na adolescência, quando eu comecei a me relacionar amorosa e sexualmente. Então eu sempre queria estar em relacionamentos, era uma necessidade muito grande assim de vínculo, de conexão. E aí eu tava sempre em relações, né? Passei minha adolescência inteira namorando, me relacionando. E ao mesmo tempo que eu buscava isso, eu tinha muita dificuldade de me abrir e de me conectar profundamente e genuinamente com as pessoas. Uma dificuldade de me relacionar com essa autenticidade, com essa abertura para ser, sabe? Para ser quem é, para sentir, se expressar realmente com liberdade. E tenho trabalhado no meu próprio autodesenvolvimento há um tempo já e estudado muito também sobre isso e buscado ajudar as pessoas a superarem esses desafios, essas barreiras de se conectar consigo e com o outro. Então, quanto mais eu vou vivendo, mais eu vou descobrindo em mim mesma essas faltas. E um ponto assim muito importante da minha jornada foi entender que que essa falta que eu sentia, ela só pode ser suprida por mim mesma. Então, eu fui entendendo, reconhecendo que em mim existe ainda uma criança que sente muito essa necessidade de conexão, de se conectar. E um ponto muito importante disso, gente, é que a gente se conecta com o outro essencialmente a partir de uma abertura de coração. É um coração se conectando com outro coração ou com o próprio coração. E para isso a gente precisa se permitir conectar também com o que dói, sabe? E aí vem um rolê bem desafiador, porque a gente foge do que dói, a gente só quer se conectar com o que é gostosinho, com o que desperta alegria, com amor. A gente não quer se conectar com a dor, né? Só que eu tenho entendido que pra gente acessar esse nível de amor e de alegria que a nossa própria criança também traz, também carrega, a gente precisa ouvir também o que é que tá doendo, né? Quais são as necessidades dessa criança que não foram supridas. E é comum que a gente passe um tempo, inclusive, ainda responsabilizando, né, os pais, culpando porque eu não recebi isso, porque eu não recebi aquilo. E faz parte do processo de autocura e de autorreconexão mesmo. E a gente avança muito
quando a gente entende que não cabe a ninguém mais, já crescemos, não cabe mais a ninguém entregar isso pra gente. Nós vamos precisar buscar na gente, encontrar e se dar, sabe? E se entregar isso que nos falta. Percebo que eu tenho uma necessidade muito grande de ser ouvida. Porque para mim, ser escutada, ser ouvida, é uma expressão de amor. Que inclusive a minha criança sente que não recebeu. E aí eu hoje, como adulta, como responsável por suprir essas necessidades, preciso me dar esse lugar de escuta, né? E escutar não é um escutar de pensamentos, de ideias apenas, mas essencialmente de escutar o próprio corpo, que se expressa a partir das emoções, né? Escutar essas emoções que estão dentro de mim, que dizem, que trazem mensagens, que trazem informações sobre o que necessita ser curado. Então eu cresci com uma carência muito grande e com uma insegurança e com um sentimento assim de não ser suficiente, né? Se eu não recebi, é porque talvez eu não merecesse, sabe? E a minha necessidade grande de ser ouvida é uma necessidade dessa criança que mora em mim. Então eu comecei uma jornada assim de buscar ouvir essa criança que quer ser escutada. Essa conexão depende dessa escuta, desse espaço de escuta interna. E a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu como fazer isso, né? Ao longo da nossa infância, da nossa vida. E estamos todas e todos aprendendo a fazer isso agora, adultas. Então, como fazer para se escutar, né? Como fazer para parar de fugir, de se ignorar, de menosprezar o que se sente? Um ponto muito importante que eu percebo é a gente parar de tentar trazer a razão para justificar a emoção, sabe? Por exemplo, eu sinto talvez uma tristeza, uma angústia, uma falta, e aí eu entendo que é a falta da minha criança, e aí eu tento, um exemplo, tá? Eu tento dialogar com essa dor, porque é uma dor, trazendo a razão, né? Então, justificando, explicando, não, mas é porque a minha mãe, o meu pai, isso, aquilo, não, mas agora eu cresci, não sei o que, não sei o que. Então, você não tá ouvindo, na verdade. Porque ao invés de ouvir, você está falando, você está justificando, você está racionalizando. Você, adulta, que tem compreensão das coisas, está tentando ensinar para essa criança que o que ela sente, que o que ela enxergou e viveu não é real. Só que isso dá certo? Pensa, você tá sentindo uma tristeza e aí alguém vem dizer para você: "Não, mas não sinta isso, porque na verdade é isso, é aquilo outro". O que acontece com a gente? A gente não se sente acolhida. A gente não se sente ouvida, a gente não sente que a gente que a gente tá sendo entendida, né? A gente não se sente conectada. Percebe-se, então, uma barreira, né? Tipo, essa pessoa não tá me entendendo. Porque a emoção, ela não tem como ser resolvida com argumentos teóricos. Ela não precisa disso. A emoção, ela precisa simplesmente fluir, como um rio. Inclusive, o campo das emoções se relaciona muito com a água, com o elemento água, né? Então, a água, ela precisa passar. Ela precisa de passagem para fluir e seguir o teu curso. E aí, quando a gente traz a lógica, a racionalidade, a ideia, a gente está
de alguma forma, barrando essa água de fluir. E a gente está impedindo que a conexão aconteça. Então, o que eu aprendi estudando como terapeuta e vivendo foi que chega de ficar justificando para minha criança o que aconteceu. Eu preciso acolher. Dói. Existe uma dor aqui dentro. E essa dor precisa ser sentida. Então, eu comecei a sentir e eu comecei a ouvir, inclusive, as ideias que a minha criança tem sobre isso. E fazendo isso de um lugar em que algo em mim, a exemplo, colocando aqui como que essa criança dentro de mim sente e tem essa visão, sabe? Então, eu posso dialogar com isso, não desse lugar de quem vai reprimir através das ideias, da lógica, da justificativa, mas de modo a abrir um espaço para que essa parte de mim sinta. E a mágica acontece aí porque essa parte começa a se sentir acolhida. Então, por exemplo, diante dessa dor, da falta de conexão, de ter recebido a atenção que a minha criança necessitava, o carinho, o acolhimento, não tenho o que fazer sobre isso mais, sabe? Não tem como corrigir isso. Eu não tenho o que corrigir isso. Não tenho que consertar isso. Existe. E tá tudo certo. Tudo bem. Eu posso sentir. Essa criança dentro de mim, que faz parte de mim, pode sentir essa dor. Pode sentir. Permitir que sinta, que chore. E aí essa dor pode vir em forma, inclusive, de raiva, de tristeza, uma incompreensão muito grande. E uma criança, aqui, criança como a própria emoção, ela não vai entender a sua lógica, né? A sua mente de adulta hoje explicando as coisas. Então, assim como uma criança precisa, quando ela está sentindo, ela precisa de um adulto ali para acolher e receber e permitir que ela e fornecer para essa criança um lugar seguro para sentir. E um lugar seguro significa um espaço, acolhimento, sem repressão, sem julgamento, sem contenção, sem tentar conter as coisas, sabe? Fornecer um espaço seguro. Então, sentir, permitir o fluir disso tudo com esse olhar atento também, sabe? De que tudo bem. Eu vejo você. Eu vejo a sua dor, pequena, nesse caso, pequena Laila. A sua dor existe, a sua dor faz parte. Ela tem um lugar aqui dentro de mim. Ela ficou guardada por muito tempo sem espaço para ser expressada e manifestada, mas hoje ela tem isso. Hoje eu consigo te entregar. E aí, quando você faz isso, e aí como que vai sentir? Pode ser que a emoção venha, transborde, e você só permita que se permita sentir. Pode ser que ela se expresse também em palavras junto com essas emoções. Então eu gosto muito de utilizar a escrita como uma ferramenta terapêutica de conexão, de vazão das palavras que estão ecoando, que existem, que precisam de um espaço para serem liberadas, sem ninguém aqui justifica, não, mas não é bem assim, não, mas não sei o quê. Só deixar ir, e aí eu uso a escrita livre para isso. Então eu vou escrevendo tudo que vem. E incrivelmente, magicamente, essa dor se dilui, e aí vai indo. E eu sinto dentro de mim mesma um amor muito grande, uma aceitação muito grande, sabe? Como que eu tivesse espaço para ser,
que me fosse permitido existir com essa dor. Porque se essa dor está sendo privada de existir, algo em mim está sendo privado de existir. Eu não consigo ser por completo. Entende? Então, quando eu encontro esse espaço interno, é um acolhimento tão grande que a gente se sente amada. Essa criança tá se sentindo amada, entende? Essa criança tá recebendo o que ela não recebeu lá atrás. O amor tá se manifestando ali, tá se expressando e tá sendo sentido. E aí a conexão acontece, né? E aí a conexão está acontecendo. E o espaço para cura se revela e a própria cura acontece através do amor que permitiu a dor. Entende? Além da escrita, eu tenho utilizado também os desenhos como forma e é uma ferramenta incrível para criança, né? As crianças se expressam muito através da arte, desenhando, pintando. Então, desenhar ali um estado emocional, como eu estou sentindo, que está vindo, e só ir fazendo, especialmente através de tinta, né? De água. Água de novo, muito conexão com a emoção. Isso aqui é a minha gata que tá pedindo pra sair. Pera. Vem, Berenice. Vem, minha filha, vá-se embora. A aquarela, a tinta, o papel, ajuda muito com a expressão dessas emoções. De repente também argila funciona muito bem para raiva, inclusive, né? A raiva também tem espaço, mas imagina uma criança sentir raiva, né? A raiva é uma das emoções que mais são reprimidas na infância, porque criança que tá com raiva é mal criada, né? Ela tá não pode, porque você tá com raiva, né? Então é uma coisa muito errada, né? Uma repressão muito grande. Então é muito comum que a gente tenha muita raiva contida na gente. E dar espaço para raiva. Na dança também, gente, é uma forma de abrir espaço para a expressão das emoções na dança é incrível. Coloca uma música que conecte com você, sabe? Que conecte com essa parte em você que sente tristeza, que sente raiva, e você dançar essa emoção é uma ferramenta incrível de autocura mesmo, né? E eu lancei essa semana um workshop, o Corpo Guia, Reconexão com a sua criança interior, que tem como base a arte, que tem como base o movimento corporal. Então, a proposta é permitir que o nosso corpo expresse, né, o que ele precisa sentir, o que está sendo reprimido, que o nosso corpo ele seja ali o canal, e ele é, de conexão e de diálogo com essa criança interior que não se sentiu vista, ouvida, que não sentiu que poderia existir como é. E agora a gente consegue dar espaço para que ela seja. Então, esse vídeo também é um convite para você que sente necessidade de reconexão consigo mesma, porque a sua criança faz parte de você e ela é parte essencial de você. E a realidade é que muito maior do que a dor que você pode carregar, do que o vazio que você carrega, a falta que você carrega, muito maior do que isso é a sua própria essência. E o que a criança traz como essência, né, como base ali? É a nossa alegria de viver, é a magia da vida, né? É de olhar para as coisas com encantamento, é de se encantar com o simples, com o trivial, com a natureza, com a vida acontecendo ao redor, com o próprio corpo.
a criatividade também, a autenticidade, a espontaneidade, a leveza. Então, quando a gente reprime as nossas emoções, quando a gente reprime a nossa criança, junto disso é reprimida também todo esse potencial luminoso, incrível que a nossa criança carrega. Não tem como a gente acessar a luz que existe dentro da gente reprimindo as sombras. Então não tem como eu acessar a criança mágica, luminosa, solar que existe em mim, eu viver a potência dessa criança sem olhar para as feridas dessa criança, sem aceitar que essa criança tem dores, que ela tem choro preso, que ela tem raiva contida, que ela tem um vazio, que ela tem necessidades que não foram supridas. E quando a gente faz isso, a gente deixa de se responsabilizar por suprir, por dar o que a gente realmente precisa, entende? Então, a proposta desse workshop é auxiliar as pessoas, vocês que escolherem participar, a se reconectarem com essa parte de vocês, que é rica, que é preciosa, que é mágica, que é linda, que é cheia de luz, de amor, de criatividade, de expansividade, que tem uma alegria de viver assim genuína, que se encanta pelo simples, pelo pouco, e já existe um contentamento, uma satisfação enorme, sabe? E que é livre também. Então, se reconectar com essa parte da gente, se reconectar com a nossa criança interior, é se reconectar com a magia de ser quem nós somos, com a magia da vida que corre em nós. Então, te convido a participar do workshop Corpo Guia, vem com a gente. Tenho certeza que vai ser uma experiência em grupo, online, que vai ser libertadora, transformadora, que vai, assim, te ajudar a trazer de volta para a tua vida a luz da tua criança, que talvez esteja ainda muito comprimida, muito apagada. Eu sei que é muito difícil fazer esse caminho sozinha, sozinho, que a gente precisa de ajuda. Eu mesma precisei de muita ajuda ao longo da minha jornada e eu recebi, eu tive, especialmente com trabalhos como esse que eu vou realizar, especialmente utilizando da arte como esse espaço de expressão dessa criança que quer viver, que quer estar com a gente, fazer parte da nossa vida. E eu te digo que a vida se torna muito mais feliz, que a gente se torna verdadeiramente autênticas e autênticos a partir do momento em que a gente caminha de mãos dadas com a nossa criança, com essa parte nossa que sente muito e que tem uma fome de viver o melhor que essa vida tem para oferecer. E a gente pode viver, a gente pode se oferecer isso, se dar tudo isso que nós tanto ansiamos. Então é isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você entra, se inscreve, vai ser assim um prazer enorme, uma honra enorme receber vocês nesse trabalho. Vai acontecer dia 10 de maio. Abril, a gente tá em abril. Maio. 10 de maio, que é um sábado, às 14 horas do Brasil, tá? O valor tá super acessível também, é um trabalho que vai durar ali cerca de 2 horas e meia. E aí a gente vai ter a dança livre, tá? Ah, não sei dançar. Tranquilo, assim, criança não se preocupa que não sabe dançar, né? Ela só vai. Vai ter desenho terapêutico, escrita terapêutica, um espaço para partilha também, e tudo sendo feito muito assim, com muito respeito por si mesma, né? A proposta e respeito do grupo e meu, né? Que você está ali facilitando com muito acolhimento, com muito amor mesmo. E é isso, aguardo vocês.